Me chamo Henrique Calil, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas na Unip. E no InovaFlix de hoje nós vamos falar sobre a importância dos ERPs nas empresas. Você já para imaginar como que uma grande empresa consegue organizar tão bem as suas informações? Como que eles conseguem saber exatamente quantos produtos tem no estoque, quais contas precisam ser pagas e quais clientes precisam ser atendidos? É até um pouco inacreditável pensar que existe como organizar tudo isso. E na verdade tem todo um sistema muito robusto por trás disso, que são os ERPs. De forma geral, nós podemos dizer que o ERP significa Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais em português. De forma geral, ele é um sistema nervoso da empresa, que ela integra todas as áreas, facilitando assim a tomada de decisão, já que as informações ficam todas centralizadas e acessíveis em um só lugar. Então a gente pode usar um exemplo como uma loja online. Um cliente faz uma compra, a gente precisa fazer a baixa de estoque dessa compra e eu preciso que o financeiro registre o pagamento para a nossa conta bancária, né? E nesse processo, o setor da logística já deve estar preparando o pedido para o envio. Então imagina se não existisse uma lógica por trás desse processo. Como é que as coisas funcionariam? Funcionaria através de e-mails, funcionaria através de comunicado. Então o ERP, quando bem robusto, existe um fluxo, um processo a ser seguido ali e que facilita toda a cadeia de produção daquele negócio. E isso acaba ocorrendo de forma quase automatizada e sem dor de cabeça. Muitas empresas, mesmo que sejam aquelas pequenas, ainda utilizam planilhas, papel e sistemas separados para cada área. E isso pode se tornar muito ineficiente e que gere muito retrabalho. Então a gente pode usar de exemplo. Imagina que uma empresa usa um sistema para controlar vendas, um outro sistema para controlar o estoque e uma planilha somente para organizar os pagamentos. Imagina que um funcionário esquece simplesmente de atualizar a planilha de pagamento, o dono acha que tem um monte de produtos no estoque, vende mais do que pode e só percebe quando os clientes começam a reclamar que o pedido nunca chegou. E esse cenário mostra claramente os maiores impactos de não se ter um ERP, que são os erros manuais, o retrabalho que vai ser necessário para corrigir todo esse processo por conta de um erro manual, a perda de tempo também causada por esse erro manual e a falta de integração, que foi talvez a maior causa raiz desse que aconteceu no cenário citado. Agora que a gente já falou de todos os problemas, vamos para a solução. Quando se implanta um ERP robusto, a gente tem uma automação de processos, então tem muito menos trabalho manual, menos erro e por consequência mais eficiência. Tem a centralização das informações, todo mundo acessa os dados certos em tempo real e isso facilita na tomada de decisão aprimorada, porque a gente vai ter relatórios que vão ajudar os gestores a entender o que está funcionando, o que não está funcionando e o que precisa melhorar. Então, por consequência, a gente vai ter uma redução de custos, vai evitar desperdícios e vai melhorar a produtividade. E vai ter uma maior conformidade com a legislação, uma vez que o RP ajuda justamente nesse ponto de ajudar a cumprir com as regras fiscais e regulatórias sem ter aquela dor de cabeça de ter que refazer um trabalho milhões de vezes por conta de um erro de cálculo. Em relação ao futuro dos ERPs, nós podemos dizer que os ERPs estão cada vez mais evoluindo e ficando cada vez mais inteligentes. Então, por exemplo, hoje muitos dos ERPs já funcionam na nuvem e permite que qualquer funcionário, colaborador, acesse o ERP de qualquer lugar. Então eu posso usar como exemplo o próprio SAP Fiori, que é a nova UX do SAP, pode se considerar o maior ERP do mundo, que agora ele, através de uma aplicação web, ele dá acesso a qualquer colaborador ter acesso ao ambiente SAP, permitindo que eles façam suas tarefas diárias, acessem dashboards e muitas outras atividades como se fosse seu próprio desktop. Então a inteligência artificial e machine learning estão cada vez mais integrados para conseguir prever demandas, né? Sugerir melhorias ou decisões e automatizar ainda mais os processos. Muitas empresas também estão conectando com APIs para integrar com outras ferramentas, como marketplaces, ou até mesmo CRMs, sistemas de relacionamento com o cliente, e outros sistemas financeiros. Ou seja, se você acha que um RP já faz milagre hoje, imagina daqui a alguns anos. É claro que nem tudo são flores. Todos nós sabemos que além do custo
altíssimo da implantação de um RP, nós temos também a questão da curva de aprendizado, uma vez que os funcionários que já estão na sua companhia vão precisar passar por um treinamento. Fora ainda daqueles casos que novas equipes vão precisar ser contratadas por ser um RP como o SAP, por exemplo, que demanda uma equipe muito bem qualificada, que entenda de tudo o processo e o funcionamento do sistema. Então, além como eu disse, além do custo, um ponto primordial é justamente o usuário que vai utilizar aquele sistema. E junto com a questão do usuário, nós temos também a manutenção desse ERP, que muitas das vezes se torna essencial com seu funcionamento. E novamente citando o SAP, como muitas empresas acabam implantando ele por ser um dos maiores dos setores do mundo mundial, a gente tem ele como exemplo, onde diversas empresas contratam consultorias específicas somente para realizar a implantação do sistema SAP, e isso demanda, além do esforço e mão de obra qualificada, leva tempo, porque muitas vezes a empresa necessita que determinadas demandas bem específicas sejam atendidas com a implantação daquele sistema. Então, somente para a gente concluir, conforme nós vimos todos esses outros tópicos, hoje uma empresa que quer se manter competitiva no mercado deve implantar um ERP, uma vez que vai facilitar totalmente a sua visão da empresa. Nós podemos dizer que ela vai ter uma visão 360 graus da empresa quando se possui um ERP bem implantado. Então, se você tem um negócio pequeno e acha que ainda não precisa de um ERP, talvez essa seja a hora de começar a pensar nisso, né? Antes que alguns problemas passem a acontecer. E para as grandes e médias empresas se torna indispensável a implantação de um ERP, visto que com certeza ela visa o crescimento dela. E no fim das contas, o ERP não é só um software, né? Ele é uma ferramenta que faz o negócio crescer, ele te facilita, evita a dor de cabeça, economiza dinheiro. Então, a pergunta não é se você precisa de um ERP, mas sim quanto tempo vai demorar para perceber isso.